Vamos então continuar com o nosso estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Transporte e materialização. A materialização de um espírito, parcial ou integralmente, tem sido objeto de estudos mais apurados desde os tempos do espiritualismo moderno no século XIX. Conheceu seu apogeu com as experiências de William Crookes, na Inglaterra, e com os metapsiquistas da primeira década do século XX. Sempre se constituiu um fenômeno muito especial, o máximo em efeitos físicos. No Brasil, tivemos cérebros médiuns de materialização, como Ana Prado, Peixotinho, Mirabelle e outros. Foram de rara beleza as materializações luminosas obtidas através da mediunidade de Peixotinho em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, coadjuvado por Chico Xavier no fornecimento de ectoplasma. Conforme proposta desse livro, vamos estudar a materialização de um ângulo diferente do mundo espiritual para a crosta terrestre, a partir das explicações dos instrutores acerca de 2 sessões de materialização e que são inseridas em 2 livros da série André Luiz, Missionários da Luz, no seu capítulo 10, e nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28. É preciso esclarecer que na seção descrita no primeiro livro, o médium de efeito físico era do sexo feminino, ao passo que no segundo era um homem. O que vem a seguir é justamente um resumo dos ensinamentos contidos nesses 2 livros. Preparação. A reunião de materialização exige muito preparo nos 2 lados da vida. A movimentação dos desencarnados responsáveis pelo trabalho é intensa, não só amparando o médium em sua tarefa sacrificial, como também preparando convenientemente o ambiente no qual a sessão vai ser realizar, para fornecer a produção dos fenômenos. Esses mesmos cuidados com a preparação deveriam ser tomados pelos encarnados, que vão participar e usufruir delas. Mas, conforme constatamos pelas descrições dos livros citados, a maioria deles negligencia seus deveres, colocando muitas vezes em risco a própria estabilidade do médium. Faço eu aqui uma parte. Por que isso? Porque o que é usado para materializar é o ectoplasma do encarnado, é o fluido vital, é aquilo que dá vida para esse ser humano. Se isso é usado para que a forma física de um espírito seja modelada, esse médium está correndo risco de vida, porque é a vida dele, a matéria, que é como se fosse o combustível que ele tem para viver, está sendo doado para ser usado para essa materialização. Por isso é tão arriscado, por isso é necessário tanto cuidado. Vamos continuar. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, Aulus afirma que, em face das dificuldades que enfrentam, somente o auxílio aos doentes justifica o esforço do plano espiritual na realização das sessões. Venho com vocês até aqui considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano, na Terra, com raras exceções, quase toda se desenvolve sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Porque, meus amigos, muita gente faz isso por mera curiosidade. É um gesto infantil, porque não vale a pena arriscar uma vida para simples curiosidade, não é mesmo? Continuando. Dezenas de entidades bem comandadas, evidenciando as melhores noções de disciplina, articulavam-se no esforço preparatório. Vejamos um resumo da preparação descrita no livro Missionários da Luz, em seu capítulo 10.
A jovem que serviria de instrumento medianímico recebeu o auxílio magnético para que os processos digestivos se acelerassem, o que de fato ocorreu, com elevada produção no estômago de pepsina e ácido clorídrico, enquanto que no pâncreas, em trabalho ativo, houve grande produção de tripsina na parte inicial dos intestinos. O fígado contribuía também ativamente, armazenando recursos nutritivos. Tudo foi preparado de modo a favorecer a saída do ectoplasma. Fez-se também limpeza eficaz e energética, de modo a eliminar resíduos escuros armazenados nos centros vitais da médium. Enfim, foram feitas operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações ectoplasmáticas, a fim de que seu equilíbrio físico não sofresse qualquer surpresa desagradável durante a sessão. Quanto ao ectoplasma, quem dá maiores explicações é Aulus, que esclareceu. O ectoplasma está em si tão associada ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência do medianeiro. Quanto mais educado é um instrumento, mais colaboração oferece ao mundo espiritual, evitando contratempos. Há necessidade de se pensar nessa educação, porque o pensamento do médium pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontram sob o rigoroso controle de amigos espirituais. Finalmente, com auxílio dos benfeitores, deu-se a descrição de missionários da luz, o desdobramento da médium, que durou alguns minutos, deixando-o em estado de profundo transe. Dela exteriorizou-se a força nervosa, a maneira de fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Concluiu-se assim a dissociação, ou desarticulação das forças anímicas. Vocês se lembram, quando nós estudamos sobre desdobramento aqui nesse livro, que essa parte do corpo físico não pode se afastar? O ectoplasma, o corpo nervoso, não pode se afastar com risco de morte do médium? Então, essa materialização é realmente um risco da vida do médium. Continuando. Ectoplasma ou força nervosa. Sob o domínio de técnicos do plano espiritual, a médium começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa, semilíquida, leitosa prateada, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente a boca e as narinas e os ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, que Aulus não conseguiu definir, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Esse material leve e plástico é que os espíritos necessitam para a concretização do fenômeno. É a matéria-prima da materialização. E nos domínios da mediunidade, no capítulo 28, Aulus continua a esclarecer os detalhes do ectoplasma. Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independem do caráter e das qualidades morais deles que as possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de fruto mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Segundo ainda o ensinamento do mentor, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. É o recurso peculiar, não somente aos seres humanos, mas a todas as formas da natureza.
em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para manifestações necessárias aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplástica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismos, mas que subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser, infinitamente plástico, da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos encarnados ou diante da objetiva fotográfica. Dá consciência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis, nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que os assistem mentalmente afinados com ele. Exige, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Os benfeitores espirituais contavam com pequenos aparelhos operados por entidades encarregadas de produzir a condensação do oxigênio em toda a casa, auxiliando na preparação do ambiente. Isso porque a materialização requer elevado teor de ozônio, elemento indispensável no extermínio dos micróbios e larvas em atividade inferior, que podem prejudicar o ectoplasma e colocar em risco a saúde do médium. Além disso, a sala enchia-se de extenso material luminoso que os operários recolhiam dos elementos das plantas e das águas invisíveis aos nossos olhos, estruturados para reduzir o número de vibrações. Isso está em Missionários da Luz, no capítulo 10. Eu quero só deixar uma pulguinha na mente de vocês. Vocês lembram das escrituras do Evangelho? Onde Jesus disse que o corpo dele era feito da vinha, da uva e do trigo? Pensem, meditem sobre isso, não é? Um abraço a todos. Eu aguardo vocês no próximo capítulo.